Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também. Cada vez mais eu percebo que nós estamos sempre a mudar, não é? E a casa tem que acompanhar essas mudanças, mesmo que sejam coisas pequeninas. Mas mesmo o nosso próprio comportamento, estavas a falar de não só divórcios, mas no dia-a-dia ou outras questões familiares. Uma coisa que eu vejo muito na casa dos meus clientes, por exemplo, é casas de pais que os filhos já não estão lá em casa, mas mantêm os quartos para o caso dos filhos voltarem. E eu conheço famílias que deixam os quartos mesmo intactos, como se de cama feita, preparada para o filho de 30 e 40 anos, se um dia quiser voltar, estar disponível. Por um lado parece querido, mas por outro lado também é um apego ao passado e essa possibilidade de um dia o filho voltar. Então, não só no divórcio, mas também nestas pequenas etapas da vida. Esses objetos que ficam na casa das pessoas, ou os objetos que eram do casal e depois deixou de ser do casal porque um dos elementos saiu, eles comunicam alguma mensagem todos os dias quando nós olhamos para eles. Mesmo que seja inconsciente e que não seja perceptível, tipo, de forma imediata, tipo, olha, este foi um presente que aquela pessoa, ou este foi um móvel que comprámos em conjunto. Às vezes fica o sofá, fica a cadeira, fica a mesa. Então, até estes objetos que à partida não são questionáveis porque servem um propósito muito útil, não é? Tipo o álbum de casamento, que é uma coisa com muito mais significado, mas mesmo esses objetos têm uma energia e transmitem algum sentimento. Então, visto assim, todos os objetos que temos em casa estão-nos a comunicar alguma coisa. Então, esse questionamento de tudo o que tem em casa e do verdadeiro significado de cada objeto que guardam pode ser o primeiro passo para uma mudança interna, né? O pôr as mãos na massa, o ver as coisas a acontecer, o libertar objetos, o esvaziar, criar espaço novo e vazio, pode facilitar essa mudança depois emocionalmente. E essa aceitação também. Parece-me que o que estás a propor é que quando organizamos fora, externamente, também podemos assim organizar internamente. Sendo que eu tenho muitas vezes a resistência das pessoas a quererem fazer o contrário, que é deixa-me primeiro organizar internamente e depois eu logo organizo por fora. E eu percebo que nem sempre isto funciona. Também não tenho a certeza se é só de fora para dentro ou de dentro para fora, ou se são coisas que vão fazendo a par, não é? E que em conjunto uma empurra a outra ou estimula a outra. Sim, Qual é a tua experiência? É mais por aí. É mesmo, é um processo que anda de mãos dadas, mas eu acho que é mais fácil tomar a decisão de eu vou organizar primeiro. Só que depois entra aqui um desafio que é para eu organizar e deixar coisas ir, eu tenho que ter muito presente qual é que é a minha versão do presente, usando de novo a palavra presente. Porque o que é que acontece? Eu vou-me deparar com vários objetos numa versão minha do passado, e se eu ainda não aceitei o meu momento presente e se ainda não deixei ir a minha versão do passado, vai ser muito mais difícil depois eu escolher os meus objetos. Então tem mesmo que ser um processo que anda de mãos dadas com o lado interno e com o lado externo, mas sem dúvida que passar a ação acaba por facilitar. Sim, esse apego que tu falas, há muito apego emocional, não é? Pelo que as coisas representam, ou pelo que poderiam ter sido e não foram, ou pelo que já foram e já não são. E outras vezes há o apego que tem a ver com o valor das coisas. Está completamente relacionado com as experiências que nós tivemos com aquele objeto. Então é muito pessoal o valor de cada objeto, não tem nada a ver com o valor do dinheiro. Claro que também é difícil às vezes as pessoas libertarem coisas caras, mas muitas vezes é muito mais difícil de libertarem, sei lá, uma roupa que era da avó do que, sei lá, um eletrodoméstico que foi caro e nunca usaram. Então cada objeto tem assim um significado. E às vezes é a própria relação da pessoa com a casa. Por exemplo, uma vez eu tive uma cliente que também se tinha divorciado e a forma dela organizar era extremamente controladora, mas era uma proteção dela, e ela não recebia nada bem as minhas sugestões, quer dizer, não recebia mal, mas não se deixava ser guiada por mim, mas no entanto tinha pago o serviço. E rapidamente eu percebi que poderia ser um dos motivos do divórcio. Havia muitas das coisas, mas
Ou seja, a casa precisava de muita organização, de muito estralho, e eu percebi que talvez o marido também tivesse tentado ter o espaço dele naquela casa, tentado ajudar a organizar, mas que ela própria não tinha permitido isso. Então, às vezes, a casa também é o reflexo do casal, da relação do casal, não é? Uhum. É tão interessante isso, é mesmo muito interessante. Houve uma cliente também que partilhou quando se separaram, finalmente conseguia ter os livros na estante como ela desejava. E tirou fotografia e mandou e tudo, os livros na estante. Finalmente estão como eu quero. Porque também se sentia muito condicionada na forma de organizar os livros, porque a outra pessoa tinha outro critério diferente do dela e não tinha revelado muita flexibilidade para ajustar. Às vezes, como pequenos gestos podem fazer tanta diferença e que tem a ver com a arrumação e a organização, na forma com que nós nos sentimos dentro do nosso espaço. Não estamos só a falar da casa, né? Dentro dos nossos vários espaços. Depois, conforme a família cresce e se transforma e precisamos de ir transformando o espaço, há pessoas que ficam muito resistentes à casa como está e não gostam muito de mudanças, não é? Sim, ou às vezes mesmo aceitar que vai ser preciso mudar para uma casa maior, não é? Porque já não dá para 2 pessoas, ou porque vivia num T0 muito pequenino e não tem espaço, mas é mesmo o reflexo da própria pessoa, de ficar, não, eu quero esta casinha porque é a minha casinha e não estou preparada para mudar para um espaço maior, mas é mais a aceitação da mudança da vida do que propriamente do espaço em si, não é? Uhum. Sim. Então, tu já falaste aqui em libertar, não é? E quando tu dizes libertar, imagino que é deixarmos objetos que temos deixarem de ser nossos. É lixo mesmo, não estou a brincar. Não, não, tem vários fins. Sim, lixo, na verdade, é muito mais. Geralmente as coisas estão boas, então é muito mais para doar ou para dar a alguém que conhecemos, reciclar, claro, mas sim, também há muito lixo, porque em espaços que têm assim muita acumulação, muitos apegos emocionais, geralmente há muita coisa que depois vai embora. Mas então, sim, esses são os fins, né? É basicamente doar, que é o que eu mais faço com os meus clientes, tudo o que não precisam, libertar. Claro que depois há certos objetos que os clientes ficam muito reticentes, por exemplo, os livros, há pessoas que dizem logo livros, não posso libertar, e o meu convite é sempre esse, seja a categoria que for, mesmo as coisas que são super utilizadas, questionar, tipo, realmente usas isto? Realmente gostas desse objeto? Eu não mando todos os clientes comprarem coisas novas, nem nada disso, mas para que vivermos rodeados de coisas que gostamos mais ou menos só porque funcionam? Ou então ressignificar aquele objeto, ou valorizar, ou olhar para ele com outros olhos. Às vezes isso acontece, por exemplo, com objetos sentimentais, que os clientes não se vão desfazer porque gostam, que são especiais. Então, em vez de ficarem numa caixa abandonados na arrecadação, cheios de umidade e a estragarem-se, então, porque não valorizar pela casa, sei lá, emoldurar, dar mesmo o uso como objeto decorativo. Então, às vezes o libertar também pode ser por aí, mas o ressignificar os objetos. Mas pronto, o grande desafio, e porque é que eu bato tanto no ceguinho nesta questão do desapego, é que, de forma geral, as pessoas contratam-me para organizar a casa, mas depois eu chego lá e o problema não é a organização, mas sim a acumulação. E tem muitos objetos, não tem espaço para organizar, não existem armários que vão resolver o problema, e eu também não gosto de propor às pessoas, olha, compra caixas e armários e vamos pôr isto tudo por cores e fica organizado. Não é assim que funciona, porque depois a pessoa já tem aquilo tudo lindo e organizado, mas como não fez este processo de questionamento do que é realmente importante para ela e em termos de objetos, se calhar vai comprar mais coisas, se calhar vai voltar, não vai conseguir manter aquela organização porque não questionou cada objeto, não valorizou cada coisa que escolheu manter, então é só caixas e está organizado momentaneamente e vai voltar tudo ao mesmo. O primeiro passo é o desapego, é o questionamento, é a parte emocional. E claro, eu segui esta vertente da organização mais emocional porque percebi esse padrão em todos os clientes que eu ia, que era o apego emocional aos objetos, por isso é que não conseguiam libertar, por isso é que a casa ficava cheia de objetos e por isso é que estava desorganizada. Então vamos começar a cuidar do problema de raiz.
e os clientes que eu tive o cuidado no início, porque nem toda a gente está aberta para isso, mas de ficar 1, 2 horas a falar sobre o estado atual da vida deles, o que é que aquela organização realmente significava na vida deles, o que é que estavam dispostos a libertar e principalmente quem é que eles eram no passado, no presente e no futuro. Eu gosto sempre de brincar com estes 3 tempos, porque nós temos essas 3 versões e essas 3 versões estão na nossa casa. Objetos do passado é mais fácil de identificá-los, são aqueles que não usamos, os já usamos. Os de presente são aqueles que realmente usamos e gostamos. E os do futuro são expectativas, aquele livro que gostaríamos de ler, aquele, sei lá, eu tenho uma cliente que brincamos muito, tinha 3 fondues, mas nunca tinha feito um jantar de fondue em casa. Então são aqueles objetos do futuro, é para um dia usar, um dia vou precisar, um dia que geralmente às vezes estão ligados também aqui a um sentimento de escassez, não é? Eu posso vir a precisar. Isto eu já vi em alguns clientes, que é, eu tentei organizar a casa, estou a tentar organizar a casa há 1 ano e não consigo. Não conseguem porquê? Porque têm que selecionar, mesmo que sigam um método, chegam à parte da seleção, e é por isso que as organizadoras existem, para fazer esse acompanhamento, mas começam a lidar com emoções muito intensas, muito que lhes relembram experiências negativas, ou uma pessoa que já não falam, ou não sei o quê, trazem essas experiências todas, ou até às vezes positivas, mas muitas vezes, quando é muita acumulação, muito apego e coisas que não usam, geralmente são negativas. É um momento tão agressivo, é uma pancada tão forte ter que lidar de novo com essas emoções todas e que muitas vezes estão reprimidas, por exemplo, sentimentos de culpa, mágoas, falta de perdão de outras pessoas. Então aquele objeto fica ali e pões numa caixa para decidir. Só o olhar para ele e ter que decidir é uma tortura, então eu vou pôr numa caixa. E nós também fazemos isso com as emoções, não é? Vou pôr isto tudo em caixas, depois um dia com o tempo eu resolvo. Exato, e entretanto a caixa está gigante, não é? Já isso. temos medo de abrir, ou aquilo começa já a despejar para fora, já nem conseguimos pôr a tampa para fechar. É por isso que as pessoas veem a organização como um exercício chato, porque na verdade vão ter que confrontar essas emoções todas, só que a organização nunca foi muito vista neste sentido, é sempre vista de uma questão mais prática, mas na verdade as casas quando estão muito desorganizadas é porque têm muitas indecisões, cada objeto corresponde a uma indecisão porque nós não estamos preparados ainda para aceitar aquele momento, perdoar aquela pessoa, muitas vezes é perdoar-nos a nós próprios. É como ir à terapia, não é? Eu, por exemplo, eu nunca tenho vontade de ir à terapia porque sei que eu vou sempre estar a escarafunchar coisas, mas tem que ser, não é? Porque depois vou-me sentir muito melhor. Então a organização acaba por ser também isso.